Luiz Kreuzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Sereias, a nova minissérie da Netflix, que assim, gente, eu imaginava que ia ser interessante, principalmente por causa do elenco, mas a série me surpreendeu e muito conforme a gente foi descobrindo mais e mais sobre essa possível seita, ou seja, a motivação dessas personagens. E como eu quero falar dos detalhes e da discussão aqui da série, esse vídeo vão ter spoilers, até porque eu quero falar sobre o final e as analogias que a minissérie traz, principalmente. Então fica aí avisado, mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, o que a gente acompanha aqui em Sereias? A gente acompanha majoritariamente a Simone, que é assistente pessoal da Michaela, só que a sua vida pessoal começa a cobrar a sua ausência e por isso a sua irmã vai atrás dela. E chegando nesse local, que é uma mansão luxuosa que fica numa ilha, ela começa a sentir as coisas bem estranhas lá, inclusive em acreditar que a irmã possa estar vivendo numa seita, e ela faz o possível para tirar a irmã de lá. Essa minissérie é baseada numa peça, mas quando eu comecei a ver, né, o material de divulgação, também o elenco, eu imaginei que ia ser numa pegada bem parecida com as séries que a Nicole Kidman faz, ou que a Reese Witherspoon acaba produzindo, principalmente por ter toda essa temática feminina, mas me surpreendeu mais ainda porque essa minissérie, ela é melhor do que eu imaginava. Porque, tipo, ela começou boa e ela começa com esse estranhamento, só que conforme a gente vai descobrindo o que tá rolando lá, ela vai se tornando mais interessante, até porque ela trabalha mais as suas personagens, principalmente as personagens femininas. E além de todo esse mistério do que tá rolando lá e também da vida pessoal dessas mulheres, a minissérie acaba trazendo uma crítica social interessantíssima e que complementa essa narrativa e a construção dessas personagens femininas. Eu vou focar nos três pilares, que é a Devon, a Michaela e a Simone, porque muito do que eu vou falar aqui nesse vídeo e as minhas interpretações são no entorno delas, né? A gente tem aí a Devon, em que ela acaba sendo essa outsider ali daquele ambiente, então a gente vai descobrindo muito da perspectiva dela, mas a gente vê que ela é uma personagem problemática também, né? Isso é construído no seu visual, porque eu acho que aqui na série o visual também ele é extremamente importante. Aqui a gente tem claramente dois extremos, né? Então a gente tem aqui na Devon uma pessoa completamente problemática pela realidade que ela vive e o que ela vivenciou no passado, que foi com relação à morte da sua mãe. Ela, por ser irmã mais velha, e o seu pai por ter tido Alzheimer, né? Ela ficou muito responsável pelos cuidados da casa muito cedo, inclusive da sua irmã mais nova. Afinal de contas, tudo que aconteceu ali com a sua mãe era quando ela tinha 12 anos e a sua irmã 7, e sem poder contar com a ajuda do seu pai. Então ela muito cedo teve uma responsabilidade que não era para a idade dela, e na tentativa de ter uma vida melhor, ela até fala em determinado momento da série que ela deixou a faculdade para conseguir um emprego e pagar os estudos da Simone e ela ter um futuro melhor. E vivendo dessa ambiência ingrata para sua própria vida, ela começou a ter esse tipo de autopunição, seja em se relacionar com qualquer pessoa sem nenhum vínculo, e que ela acaba se envolvendo por muito tempo com esse cara que é casado, que era da escola dela. E é interessante porque quando a gente fala dos dois, né, como casal, tanto pra ele quanto pra ela, é o que é a representação do passado ali, né? Ele fala que tá com ela pra cuidar dela, mas na realidade não. Ela mesma fala nos últimos episódios que ela só procura ele quando ela quer se odiar, enquanto pra ele, a procura dele com relação a ela é pra tentar resgatar quem ele foi no high school. Muito provavelmente ele era uma pessoa super popular, né, no colégio, então ele tinha todos os holofotes, atenções ali, e a vida adulta não foi bem essa mesma atenção que ele teve. Foi uma vida que cobrou responsabilidades como o casamento ali e ele querer fugir disso. E aí, em contraponto a isso, a gente tem a Simone, que é a irmã mais nova, que vive nessa mansão luxuosa sendo assistente pessoal da Kiki, e por mais que ela não tenha tido as responsabilidades cedo ali, que nem a Devon, ela presenciou a morte da sua mãe, né? Depois, no último episódio, a gente vê a cena do carro em que ela colocou um tubo pra ir um gás e assim ela tirar a própria vida, e a Simone tava no banco de trás, tanto que em certo momento é revelado que ela foi reanimada, né? Então ela quase morreu também, ela ingeriu muito daquele gás. E além disso, a gente já via que o pai ele era bem negligente ao ponto da própria mãe querer tirar ali a vida, e essa negligência também foi ali na sua criação. Então a Simone, ela era deixada de lado, ela também revela que foi abusada, e não só devido a isso, né? Foi assistente social
que levou ela para um orfanato, ela ficou em casa de estranhos, o que dá a entender também que ela foi abusada. E eu acho que esse é um ponto importante, principalmente quando a gente for falar sobre a relação de poder e a ânsia dela querer ter aquele convívio social naquele mundo que parece perfeito. Primeiro, para viver uma realidade completamente diferente do que ela vivia. Até na entrevista de emprego dela, a gente vê que ela tinha uma aversão à pobreza muito grande, né? Então ela tinha 3 empregos ali, porque ela falou que era melhor do que pegar um ônibus lotado e etc. E a partir disso, deu pra ver que ela sempre foi muito batalhadora, né? E o porquê que ela almejava tanto entrar naquele universo. Ela fazia de tudo, inclusive mentir pra própria Kiki, né? Que tava namorando ali o Ethan quando era estritamente proibido. E a Michaela, ela proporciona ela viver isso, mesmo sem estar inteiramente ali inserida naquele meio. Como, por exemplo, aquele trio de mulheres de mesma personalidade, né? Que casaram, dá a entender que casaram com um homem rico. Então elas estão inseridas ali, mas elas, né, elas por elas não são meio que ninguém. Tanto que a série não desenvolve elas propositalmente, porque elas são inteiramente a representação de pessoas que faz o que for necessário para viver, né, nesse ambiente, nesse universo, a ponto de deixar até mesmo as suas características fortes de lado e se tornarem alguém igual. E por ela ser essa assistente da Michaela, né, a gente vê que ela tem essa construção dessa persona, assim, né, que é iluminada, que é calma, que consegue conversar com você e consegue fazer você falar da sua maior dor, se abrir ali pra ela. Mas ainda assim, eu acho que um ponto importante a ressaltar é que, por exemplo, a Simone, a gente vê que ela claramente não se abriu 100% pra ela. Vai fazer sentido, inclusive, pra nossa discussão, né, depois Simone e Michaela, mas por isso a Simone ela era encarregada de fazer as coisas duras. Então a gente via, por exemplo, ela vendo a festa lá que os funcionários estavam montando e ela, nossa, isso tudo tá magnífico. E aí ela cochicha algo no ouvido ali da Simone, e aí a Simone fala, não, eu tenho anotações. Então ela fica com essas funções chatas, né? Tanto que a gente vê que todos os funcionários têm um grupo ali na casa que exclui ela e fica falando mal dela e é bem escrachado, né? Ela sabe, inclusive. E a Kiki, apesar deles não darem a entender muito o que aconteceu no passado dela, a gente consegue compreender que ela teve um passado muito difícil. Ela e a Simone têm origens muito similares, né? Tanto que a gente vê que essas mulheres que a Kiki pega, né, assim, pra ela, são mulheres que tinham grandes potenciais. E aí o potencial, gente, eu nem entro no mérito de casar com um marido rico e viver naquele universo, mas eram mulheres batalhadoras realmente, né? A gente tem uma que era professora e etc, entre aquelas 3, né? E ela, né, supostamente tá aí nesse topo da pirâmide. Eu falo supostamente porque no final das contas o poder não é exatamente dela. E conforme a série vai desenvolvendo, né, a gente descobre que ela trabalhava em uma firma de advocacia que representava ali o Peter, e o envolvimento dela com ele fez com que ela tivesse que sair do escritório e ele terminasse com o seu casamento. E por isso também tem todo aquele contexto, né, que ela fala sobre abdicar da carreira, por se tornar a senhora de alguém, né? Mas dentro de estar no topo, ela se torna muito autoritária, mas uma autoridade muito também para manter o controle, para manter, né, aquela vida, porque a gente vê que, inclusive, conforme ela vê que tá possivelmente perdendo o controle, quando ela tá desconfiando que seu marido tinha uma amante, ela começa a ver formas dela se proteger dentro do casamento, né? Até que ela descobre, né, que se ela não tivesse nenhuma comprovação de que ele tava traindo ela não teria direito a nada a não ser que tivesse tido um filho. E a gente viu, né, que a personagem tentou e muito, né? Tanto que na conversa ali com o Bruce, quando ele tá falando sobre as filhas e ele enxerga a mulher dele, né, ali na Kiki, ele começa a se abrir falando que não entendia, né, o que ela tinha feito de tirar a própria vida, que ela tava mal, e também questiona, né, o fato de quase ter levado a Simone, e nisso ela começa a falar sobre as filhas, né, que ela perdeu, os filhos que ela perdeu nessa tentativa de engravidar. Então nem foi uma falta de tentativa ali, foi algo que doeu pra ela, principalmente dentro desse casamento que ela vivia, em que os filhos do marido odeiam ela, né, devido ao que aconteceu à sua mãe. Mas antes da gente falar disso, né, eu acho que é importante a gente ter o entendimento do poder e da hierarquia aqui, né, porque conforme a gente vê que ela tá vendo que o castelinho de areia dela tá se desfazendo e ela tenta ver uma forma dela não perder tudo aquilo que ela conquistou, uma das frases mais
importantes e que define muito a discussão dessa série é quando ela tá conversando com a Simone e ela fala que ela é uma eterna funcionária ali do Peter, né? Ela começou como uma funcionária dele, de fato, no escritório de advocacia. A partir disso teve seu envolvimento e aí se tornou a senhora Kel, a ponto do próprio José não respeitar ela em certo momento, tanto que ele fala que não trabalha para ela. Por mais que ela esteja ali o dia inteiro gerenciando os empregados da casa, ele depois fala, né, que ele trabalha pro Peter. E é interessante porque a Simone é meio que um espelhamento, né? Da mesma forma que ela trabalha para Kiki, o José trabalha pro Peter. E isso vai ser importante, principalmente no entendimento da Simone ali no final, quando ela percebe que, ok, a Kiki ela tinha o poder de tirar tudo que ela ofereceu a ela, né, como essa vida, ou até mesmo a promoção, que era o que ela almejava, inclusive pela sua independência, em que ela não precisasse ser a senhora de alguém. Em um momento que ela perdeu tudo, ela viu que na realidade ela era funcionária do Peter, que ela poderia recorrer a ele. E por isso, a maioria dos diálogos do Peter, que a gente vai acompanhar aqui na série, são sempre referentes a como ele é poderoso, ou a que local ele tá ali na pirâmide, né? Porque por mais que ele não seja envolvido na festa, depois que a Kiki sai, a festa se torna dele, o discurso é dele, né? Mesmo que ele não gerencie aqueles funcionários, no final é a Kiki gerenciando pra ele. E por isso, em vários momentos, a gente ouve ele falando que as regras não se aplicam a ele, porque no final das contas, gente, no universo do dinheiro e do poder, as regras realmente não se aplicam pra essas pessoas, né? Ah, mas fulano fraudou o imposto. Você acha realmente que essas pessoas vão ser penitenciadas? E a gente vê que essa pirâmide, ela é sustentada de outras formas. Então, quando a gente tem ali o fotógrafo, o repórter, em que a Devon fala, ah, vou falar aqui sobre seita e assassinato, e ele não tem interesse nenhum, ele mesmo fala, né, que ele é um vendido. Ele fala, ah, meu filho tem que usar aparelho e minha mulher quer reformar a cozinha. E por mais que ele seja fotógrafo de uma revista, a gente vê que ele consegue dinheiro ali com a Kiki pra acobertar uma história. Então, é a forma da série, né, mostrar também como que isso é sustentado. E numa estrutura dessa construção das personagens femininas tão bem consolidadas ali, né, seja o trio das mulheres iguais, ou até mesmo a representação do que é a Devon nesse meio, né, porque ela rejeita esse meio. Então a série, ela deixa muito claro qual que é essa estrutura, né, seja ali de um funcionário que também é pago para ficar quieto, ou até mesmo de quem mantém como trio ali das mulheres com personalidades iguais. E é interessante porque a Simone, ela almeja estar ali também, mas ela não quer ser igual essas três, ou casar e ser a senhora de alguém, né? Ela sempre quis a sua independência. Ela queria algo muito similar ao que ela acreditava ser a Kiki, por ser essa filântropa aí, conceituada. Até porque, né, a própria Kiki, em determinado momento, ela fala sobre como as pessoas ouvem simplesmente quando você tem dinheiro ou quando você é essa voz de autoridade. Que ela até perguntava, né, ah, o que que era o rei rei? E ela fala, ah, é só um negócio que eu falei e se tornou meio que um bordão. Quando você tá na pirâmide ali do poder, né, as pessoas simplesmente seguem o que você fala, independente do que você tá falando. E dentro dessa estrutura, a gente tem a representação dos personagens masculinos aqui. Seja o Ray ali, que trai a sua mulher, a sua esposa, e não assume as suas responsabilidades, né? A gente tem o José, né, que quando a Devon lambe ele ali, né, ele fala, não, você tá maluco? Eu tenho filha e mulher, e ela se sente super mal, mas ao mesmo tempo ele também é corrompido, porque ele trabalha ali pro Peter, mas ele vem como essa representação de homem íntegro, de certa forma, né? Porque eu acho que é até interessante o fato dele estar onde está, significa que ele não ultrapassa os seus princípios dentro, né, da analogia do que a série faz. O capitão, por exemplo, apesar dele parecer um príncipe encantado, né, que ele ajudou a Devon nos momentos que precisava, era carinhoso, ele também era um pezinho ali de você se inclinar para esse meio, porque dentro de uma não necessidade do Ethan de usar ali o barco, ele usufrui dessa riqueza, né? Então ele convida ali a Devon para fazer essa viagem, que seria uma viagem que ela conseguiria se livrar dos problemas que ela tem e começar a vida dela. Ainda assim seria aceitar as problemáticas dessa riqueza. E aí a gente tem a representação do Ethan, né? Que ele vem como esse cara que não aceita não, e ele começa a demonizar a mulher que ele falava até então que amava, e que quando ele descobre que tinha problemas na infância, ele quer ser
o Cavaleiro Branco, o Salvador, né, quer casar ali com ela, mesmo conhecendo tão pouco ela, a ponto de levar o próprio pai quando vai fazer o pedido, dentro de um tradicionalismo, né, que era muito mais sobre se ela queria casar e não se o pai deixava ela casar, dentro de uma relação que eles nem tinham ali, e que foi uma relação composta de abusos. E quando ele recebe o não, né, ele fica indignado, ele fala que era o solteiro cobiçado da revista X, que ele entrou num clube que era super difícil. Então essas são as conquistas dentro desse mundo, né, frufru ali. Mais um ponto interessante, né, também sobre o Ethan, é que por mais que ele esteja nessa posição de poder, a gente não pode esquecer que a própria Michaela fala que ele torrou a herança dele. Então ele teoricamente está perdendo o poder dele, né, que seria o seu dinheiro, nessa posição de homem dentro dessa sociedade. Mas ele não assume as suas responsabilidades. Então ele bebe ali, e aí ele começa a falar que a Simone era um monstro, simplesmente por ter rejeitado ele, bem uma atitude incel ali, né? E depois ainda falar que ela empurrou ele, quando claramente a construção da cena demonstra que ele caiu sozinho, e ele só respeita quando Peter fala, assume as suas responsabilidades. Mas o Peter mesmo não assume as suas responsabilidades. A série deixa claro que houve sim o autoritarismo dentro desse entendimento de onde cada um estava inserido ali, né, na pirâmide, porque até então é até interessante como a série ela constrói os dois como iguais, mas depois do momento que ela fala que ela é uma eterna funcionária ali do Peter, as coisas começam a mudar um pouquinho. Então a chegada do Peter, né, desde o momento assim que ele não responde ela, ou conforme ele vai se envolvendo com a Simone, a cena pós-beijo, ele começa a fazer várias coisas na casa de regras que a Kiki tinha proibido. Então ele coloca pão ali, não podia carboidrato, pode. Já tinha falado sobre ele fumar, que as regras não se aplicam a ele ali. Mas ele também foi um homem que demonizou a sua esposa. Ele deixa a Kiki levar a culpa, os filhos demonizam ela, né? Pelo que aconteceu com a Jocelyn. E eu achei interessante, eu realmente não sei se muita gente vai pegar isso, porque eu acho que isso é bastante inserido no universo feminino, principalmente quando traz essa discussão do homem que troca ou trai a esposa, que claramente quando ele passou a se envolver, o que dá a entender que foi 13, 16 anos, né, anteriores ali, a Michaela era bem mais nova do que a Jocelyn. E aí, quando a gente descobre o que aconteceu com a Jocelyn, foi porque ela fez uma plástica que foi mal sucedida, que pegou um nervo e ela ficou cega de um olho e com a cara desfigurada. Muito provavelmente ali numa tentativa de se tornar mais jovem, porque ela foi trocada por uma novinha, assim como a gente vê, né, a Kiki sendo trocada por outra novinha, que é a Simone. E é assim, num piscar de olhos, a própria Simone, né, quando fala como aconteceu as coisas, ela fala, nossa, foi como ímãs, a gente conversou ali na praia e aconteceu. Sendo que já estava acontecendo antes, ele também não estava assumindo muito a culpa dele. E quando claramente a gente vê, por exemplo, que ele fica todo desconcertado quando descobre que a Simone estava possivelmente casando ali com o Ethan, depois quando ela fala que deu errado, dá pra ver até ele meio com um sorrisinho ali, e ele sempre querendo se safar, até o momento que ele vê que não é possível, e que todo aquele caos do autoritarismo, da tentativa de controle dessa situação da Kiki, era muito mais fácil ele fazer que nem ele fez com a Jocelyn, descartar ela e ficar com a novinha, ficar com a Simone, nesse amor correspondido. Então, né, a representação de quando a gente tem esse monstro é muito no conceito aqui da série de como os homens colocam essas mulheres. E por isso, eu quero até trazer o poema que a Kiki lê ali, por causa do enterro do Barnaby, em que ela diz, se algo tomasse minha vida hoje, se um vento repentino passasse por mim, mudaria tudo. Eu não resistiria. E aí ela até fala, eu tô pronta pra tudo, mas acho que será algo pequeno, um animal saindo das sombras ou uma palavra falada tão suavemente que ouço lá dentro. Está escuro e frio aqui, a lua é de pedra. Estou sozinha com meu desejo, nada vai acontecer, exceto a respiração seguinte, que é justamente essa analogia entre ela e a Simone, né? Então a gente tem aí tanto estou pronta pra tudo, mas que qualquer mudança ela não resistiria e que seria o próximo respirar, esse animal saindo das sombras, né? Então
era alguém que estava ali com ela, mas se revela diferente. E é por isso, gente, que eu gosto muito das analogias que a série faz, como, por exemplo, o próprio projeto ali da Kiki, que é a restauração dessas aves. As aves nada mais é que a representação dessas mulheres. São mulheres que estão emocionalmente ali machucadas, seja a professora, seja a Simone no passado, seja a própria Kiki, e que ela pega para cuidar e depois tornar essas pessoas livres. Então, o Barnaby mesmo, ele seria bem uma representação do que é a Kiki. Ele é justamente assim, ao invés de aceitar a sua liberdade e voar livre, ele prefere retornar e morrer ali, né? Porque era confortável aquela gaiola que ele vivia. Os pássaros, eles têm essa representação da liberdade, né? E ela fica se condenando ali, falando, né? Ele me falou que estava pronto, como uma pessoa não terapeutizada. E é interessante até falar isso, não terapeutizada, porque a Simone, ela por vários momentos fala, né, que ela conseguiu ficar sem o remédio e etc. Mas a gente vê que ela tem tantos traumas do passado dela que ela simplesmente não suporta perder aquele universo. Então, o primeiro pico dela, em que ela acredita perder tudo aquilo que ela trabalhou, foi quando a Kiki descobre sobre ela e o Ethan, porque era algo extremamente proibido e que ela tinha contado uma mentira ali pra Kiki. E no final acaba não se tornando um grande problema pra Simone, né? É quando ela tem o seu primeiro ataque de pânico. Porque quando ela fala sobre sair dos remédios, ela fala sobre como ela conseguiu isso vivendo num ambiente controlado, né? Em que ela, enfim, era amada ou era aquele ambiente que ela queria estar. E perder isso e voltar a ser o que ela era é assustador. Por isso que quando ela perde o emprego e de fato perde tudo que ela construiu, ela fica em completo choque. E a única resposta ali pra ela é trair a sua amiga, ou seja, se vender, vender a sua alma pra conseguir aquilo que quer. Ela não se torna igual às três, uma igual, mas ela se torna exatamente o que a Kiki era. Uma representação ali no topo da pirâmide, mas que ainda assim ela é uma eterna funcionária. E por isso a própria Kiki ali, né, no barco, com a conversa da Devon, ela fala que ela também era uma vítima. E a Devon, ela é a única representação do real terapeutizada, o real pássaro que conseguiu sair daquela ilha. Por mais que ela retorne para a vida que ela tinha e que ela não odiava, ainda assim ela percebeu que ela tinha seus problemas sim, então se envolver com o Ray era algo porque ela se odiava e ela queria se machucar de alguma forma, não igual sua mãe, mas se machucar de alguma forma. Ela ia ali com o capitão, seria aceitar mesmo que indiretamente esse universo, como eu tinha falado, mas ela tem a sua liberdade quando ela fala ali que iria alugar um lugar claro, ou seja, iluminado. A luz, né, também representa muito dessa liberdade, não a escuridão que ela vivia ali com o pai, mas que ela continuaria cuidando do pai, mas cuidaria dela mesma. Então ela é a única, né, que sai ali realmente com mudanças ativas, mas ela penou bastante. É até interessante porque tem toda essa relação das sereias, né, e o canto das sereias, que vem muito desse convencimento, né? A gente até vê no momento que ela é encantada ali pela Kiki, em que a Kiki pega a sua maior dor e ela até faz perguntas duras, né? Ah, ser deixada de lado também é ruim, né? Você ficou triste porque ela escolheu a Simone, não você, pra estar ali no carro. E aí ela acorda no carro porque ela foi ludibriada por aquele universo, mesmo que por um certo instante. Tanto que quando ela percebe, opa, ela acorda, ela acha aqueles vestidos ridículos, mas ela tá entendendo esse encantamento. Então vem o capitão, acha ela lindíssima ali, pego pelo canto da sereia. E é até interessante, gente, que nesses momentos a série até constrói uma música como se fosse um canto realmente de fundo quando essas cenas estão acontecendo. Então ela tem ali um certo deslumbre, mas ela ainda assim não cede, porque o objetivo dela estava muito no entorno de tirar a Simone daquela situação. E aí, por isso eu puxo até mesmo quando eles falam sobre se não te serve, deixe-o ir, que ela até fala, ah, você não me serviu e eu não deixei você ir, porque ela vai embora e tal. Ela até pergunta, ah, a Simone vai ficar bem? E aqui que fala, não, mas não é culpa dela também, porque muito da jornada da Devon também estava no entorno da sua individualidade,
de deixar Simone ir. No final das contas, assim, gente, vou ser bem sincera com vocês, eu não acho que a Simone estava errada dentro de tudo que ela viveu. Ela pode estar errada da forma que ela conseguiu as coisas dela, mas ela ficar incomodada, né, com o que a família traz dentro de tantas problemáticas, eu acho justificável, sendo bem sincera. A Devon, basicamente, eu prefiro viver ali na minha simplicidade do que ser um vendido. Até porque essa sensação da Simone de vencer, ela é falsa. É uma ilusão, como tudo que acontece ali na ilha com as pessoas, a não ser pro próprio Peter, que as regras não se aplicam a ele. Como a própria Kiki falou, no início é muito divertido, viaja pra sei lá onde, sei lá onde, sei lá onde, mas assim, não se constrói um império se o império não é seu. Então, o que a gente vê aqui em Sereias, no final das contas, é uma grande gaiola em que a gente acompanha o processo de recuperação desses pássaros, onde só a Devon realmente consegue voar. A Devon é a verdadeira representação do que é liberdade e conseguir sair daquela ilha. Eu gostei muito da construção dessa série, de como trazer essa discussão, as analogias do monstros, das sereias, das aves de rapina, e eu gosto da construção inicial porque a estranheza de nossa, mas era uma seita e etc. Nada mais é do que uma representação da nossa sociedade. Afinal, muitas pessoas fazem o possível para se encaixar dentro de um meio que elas almejam, seja para ser livre do seu passado, mas qual é a real liberdade? Essa que é a discussão. Então eu achei uma série lindíssima, achei a narrativa impecável, a construção das personagens femininas, a construção dos personagens masculinos, considerando que sim, temos mais homens no poder e que muitos deles deixam, né, as mulheres representarem, mas no final o poder é realmente deles. E é por isso que eu falo que essa série, conforme você vai vendo as camadas dela, a construção dela, nossa, ela se torna excepcional. É isso, eu esperava só que ia ser um retrato dos ricos e etc. E foi uma lapada pra mim. Ver cada um desses significados e cada uma dessas analogias assim foi sensacional. Principalmente as entrelinhas de entender, dentro desse universo tão bem construído, o que aconteceu com personagens que nem aparecem, como a Jocelyn. Mas eu quero saber de vocês tinham entendido esses significados? Tem mais algum detalhe que você reparou e eu não falei aqui? O que você achou de Sereias? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!